Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço à Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá e a todos aqui que estão nos vendo, nos ouvindo, também da mesma forma. Que Deus continue abençoando a sua vida e de seus familiares. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, nós queremos fazer uma oração, rogando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e agradecendo também pela proteção e que Deus nos ilumine mais uma vez para nós entendermos a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer a Ti por mais uma oportunidade que temos de lermos a Tua palavra, também, Senhor, desfrutarmos dos ensinamentos da mesma e também agradecendo a Ti pela proteção, pelo sustento, pela provisão, pelas forças que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos familiares. E agora pedimos que o Senhor ilumine também a nossa mente, o nosso coração, para entendermos um pouco mais da Tua Santa Palavra naquilo que nós vamos neste momento meditar. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje nós vamos meditar no Salmo 126. Este salmo ainda faz parte daquela coleção de salmos de cântico de romagem que eram entoados, que era cantado pelos judeus rumo a Jerusalém, na sua peregrinação, no intuito de louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E estes salmos falam das suas experiências e também eles entoavam e cantavam estes salmos, falando do cuidado e daquilo que o Senhor mesmo tinha feito em favor do seu povo. E o Salmo 126 é um salmo também bastante conhecido, onde nós falamos e anunciamos e até mesmo expressamos a nossa alegria por aquilo que o Senhor ele tem feito em favor da nossa vida. Vamos fazer a leitura do Salmo e depois vamos tirar aqui alguns pontos para nortear o nosso coração, a nossa vida. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este salmo, ele foi escrito depois que o povo foi liberto do cativeiro da Babilônia. Então, este salmo ele é escrito para expressar a alegria do povo, para expressar a gratidão do povo, porque o Senhor o libertou, o Senhor restaurou a sua sorte e o Senhor, então, assim trouxe alegria no meio do seu povo. E foi composto para expressar a alegria do povo em voltar para casa, a alegria do povo ser restaurado pelo Senhor. E ao voltar para casa, eles enfrentaram muitas dificuldades para recomeçar a vida ali na cidade de Jerusalém. Quando chegam, então, já tinha outros moradores, pessoas que tinham invadido ali a cidade, um povo misto, que eram chamados de samaritanos, tinham os moabitas, os amonitas que estavam ali, então eles enfrentaram bastante oposições. E também a dificuldade porque o povo totalmente, 100% não voltou para a terra, então a mão de obra se tornava difícil porque o povo era em pequeno número, mas mesmo assim eles estavam ali labutando para recomeçar a vida fora, como narra Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, vai narrar ali as dificuldades, as lutas que o povo passou para que a cidade fosse restaurada, o templo fosse restaurado, o muro fosse restaurado, a volta do culto também a Deus, para que o povo também viesse a obedecer à lei do Senhor. Então, várias dificuldades nós podemos presenciar. Então, foi nesse contexto que esse salmo aqui foi escrito. Ele, podemos ver que ele está dividido em duas partes. A primeira parte, nós vemos aqui a restauração do povo saindo do cativeiro da Babilônia, onde ele diz que o Senhor restaurou a nossa sorte,
E depois o salmista, no versículo 4, ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ou seja, aqui ele está falando da restauração completa. Ao chegar, o desejo deles era que o Senhor ajudasse a restauração completa ali da cidade, do templo, a adoração no templo do Senhor, o culto a Deus. Então é essa restauração aqui que eles também estão falando e eles estavam aguardando aqui nesse momento. Mas as lutas e as dificuldades estavam ali. Mas não devemos desanimar diante dessas lutas, diante das dificuldades, como o povo também não desanimou, mas recorreu ao Senhor, aquele que restaura, aquele que renova, aquele que pega os cacos e começa a juntar e fazer tudo de novo. Esse é o nosso Deus, ele é o oleiro, e ele que nos fez, e ele sabe tudo da nossa vida, e ele conhece todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então vamos tirar algumas lições aqui para a nossa vida deste salmo bastante conhecido, falando sobre a nossa restauração. A nossa restauração vem do Senhor. O versículo 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E por que nós estamos alegres? Porque é o Senhor que restaura a nossa sorte. Sorte é a situação, a nossa vida, aquilo que nós estamos passando. Então o salmista diz que o Senhor restaurou a sorte deles, a situação que eles estavam vivendo. E do versículo 1 ao versículo 3, nós podemos ver aqui o que o povo sentiu quando tiveram a notícia que eles iriam voltar para a casa deles, para Jerusalém, para Sião, como diz aqui, a sorte de Sião, que é referência ao Monte Sião, ao Monte Jerusalém, aonde a cidade residia. E qual foi o sentimento a partir do momento que foi anunciado que eles iriam voltar com aquele decreto do rei Ciro? O povo passou 70 anos debaixo do cativeiro da Babilônia. Rei Ciro vence os babilônios, e agora o rei Ciro permite que o povo volte a restaurar a cidade de Jerusalém. Então, quando eles ouvem essa notícia, olha como o povo se sente. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui é a gratidão a Deus, a gratidão no coração em saber que eles iriam retornar para a casa do Senhor. Isaías, no seu livro, vai falar a saudade que o povo estava da casa, da cidade de Jerusalém, de cultuar Deus, porque agora eles não tinham mais aonde cultuar Deus. A casa do Senhor estavam longe. E ali nesse episódio cativeiro que veio a existir as sinagogas, como eles estavam se reunindo para adorar e glorificar o nome do Senhor. E eles sentiram uma imensa gratidão, olhando para trás e vendo aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz em favor da vida do seu povo, o cuidado, o sustento, tudo que o Senhor realizou. Então aqui, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então a gratidão é o Senhor que realizou essa obra. E diz que aqui ficamos como quem sonha, ou seja, aquela expressão que nós falamos, me belisca aqui para ver se é verdade, se eu não estou sonhando, a ficha ainda não caiu. Então eles estavam dessa maneira, até mesmo não acreditando que aquilo era verdade, mas de fato era verdade. O Senhor usou Ciro para que o povo viesse a voltar para a cidade de Jerusalém, construir o templo, construir os muros, cultuar a Deus, e também para que a palavra de Deus fosse ali lida e expressa diante do povo. Então eles estavam dessa maneira, como que sonham. E diz também a terceira coisa, que a nossa boca se encheu de riso. E diz que ele era nítido a alegria no rosto, era nítido a expressão do rosto, era um rosto alegre, um rosto feliz, um rosto que era difícil de esconder a felicidade que estava nos seus corações. E por isso que eles cantavam, por isso que eles louvavam o nome do Senhor, porque a alegria era imensa no seu coração. E a quarta coisa, nós vemos aqui no versículo tanto 2 como no 3, diz que entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui é um testemunho das nações que viram
a mão do Senhor agindo em favor do seu povo, restaurando o seu povo, trazendo alegria no seu povo. E queremos lembrar aqui que as nações, tanto aquelas que estavam ao redor ouvindo, como também a outras nações que foram também levadas cativos juntamente com Israel, outros povos que estavam ali, estavam testemunhando deste fato que o Senhor fizera em favor do seu povo. E não somente as nações estavam testemunhando, grandes coisas fez o Senhor por eles, mas diz com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Esse sentimento no coração dos judeus, dando testemunho daquilo que o Senhor fez em favor da vida deles, em favor da nação, permitindo que eles voltassem para a sua terra. E nós podemos ver isso em Neemias, Esdras, o retorno, a provisão do Senhor, como o Senhor conduziu, como o Senhor levou este povo, como o Senhor sustentou, como o Senhor protegeu e guardou essa nação de volta para Jerusalém. E por isso que eles estavam alegres. A nossa alegria em servir ao nosso Deus. Ele proporciona essa alegria no nosso coração. Por isso que diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O Salmo também 40, verso 4 diz, bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. E vale a pena. E aqui o texto está dizendo que é isso que o Senhor faz por nós. Não sei qual é a tua situação, não sei o que você está passando, mas a nossa restauração vem do Senhor. É Ele que faz a obra, é Ele que transforma a tristeza em alegria, é Ele que nos dá o sustento na escassez, é Ele que conduz e realiza a vida do seu povo, a minha e a sua vida. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, como é que nós vamos ficar? Alegres, felizes, porque o Senhor, Ele faz isso na nossa vida. Não sei se você já passou por situações que você até mesmo usa essa expressão bibelisca aqui. Eu estou sonhando, mas o Senhor faz isso na nossa vida também. Por isso, nós estamos alegres. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, versículo 4 até o versículo 6, é que a nossa restauração vem do Senhor, por isso que então nós não devemos desanimar diante da dificuldade. Então aqui a primeira parte diz da restauração passada, o que o Senhor fez, e agora eles estão aqui buscando a restauração completa, orando ao Senhor para que o Senhor viesse a dar restauração definitiva para o povo, como a construção do muro, como o templo totalmente completo, onde eles poderiam cultuar a Deus e também que o povo viesse a obedecer à lei do Senhor. Então, não desanimar diante das dificuldades, que eram muitas dificuldades. Nós podemos ver que o povo voltou, mas não voltou totalmente. Então, já tinha dificuldade da realização da obra ser mais rápida e nós vemos que na história que demorou bastante tempo, porque o povo estava desanimando diante das dificuldades, das lutas, e aqueles estavam mais preocupados em primeiro resolver os seus negócios do que a casa do Senhor. E também teve as dificuldades dos inimigos, nós vemos no livro de Esdras, Neemias narrando isso também, onde o povo de um lado da mão a colher de pedreiro e do outro lado a espada para se defender, porque tinha a dificuldade, a hostilidade, as lutas que eram bastante sobre a vida do povo naquele momento. Então a situação era muito grande, a hostilidade dos povos era muito grande e fora a dificuldade interna que eles tinham. Mas o que o povo fez ali? O que os irmãos, o que o salmista ele faz aqui? Ele vai orar ao Senhor e diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Essa é a restauração futura. E ele vai usar aqui até algumas figuras que para representar essa completa restauração. Ele vai usar aqui algumas dessas figuras, pelo menos duas figuras aqui, para falar, ilustrar o que ele estava desejando aqui. Então ele pede ao Senhor uma restauração completa, que é exatamente aquilo que eu falei, restauração da cidade, a restauração do templo, o culto a Deus, a obediência à palavra de Deus, tudo isso ele pede em oração. E ele vai usar então essas ilustrações para representar essa restauração que eles estavam querendo. A primeira ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte
como as torrentes no Negueb. Então, como as torrentes no Negueb. Negueb era uma região deserta ao sul da Judéia, e ali tinham os riachos secos e áridos durante um tempo onde o riacho era lá no Amazonas, como diz uma língua de tatu, um rego, né? Um córrego. E então ali os viajantes que passavam por ali, eles viam aqueles córregos, aquela água, aquelas torrentes. Porém, rapidamente poderia acontecer um temporal ou a temporada de chuva, e aquele córrego virava uma grande lagoa, inundava tudo ali de uma maneira tão rápida, porque as torrentes ali, ela descia, então se formava num grande riacho, mas não no riacho mais seco, mais abundante, porque as chuvas inundavam as torrentes de uma forma bem rápida. Era esse desejo que eles queriam, que a restauração do Senhor fosse rápida, porque eles não estavam mais ali aguentando a situação que estava se encontrando. Eles queriam uma intervenção do Senhor de maneira rápida para aquilo que eles estavam passando. E a outra coisa que ele usa aqui é sobre uma colheita. Ele vai dizer: os que lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então eles vão usar essas figuras aqui de uma colheita depois de um tempo de seca. Ou seja, a dificuldade, a visão aqui, a ideia é de um agricultor num terreno árido, seco, mas assim mesmo plantando, assim mesmo cultivando, tendo as suas dificuldades, como diz aqui, com lágrimas, semeando, né? Ele vai falar aqui andando e chorando, falando das lutas, as dificuldades que se encontrava ali para arar a terra, para cultivar, para plantar, mas mesmo assim nós vemos aqui a confiança numa colheita abundante. Mesmo assim era este povo. Esse povo, mesmo nas lutas, nas dificuldades, eles estavam confiando que o Senhor ia trazer uma restauração completa sobre a nação, sobre o povo de Deus, e seria de uma forma abundante. Assim como este lavrador, assim como nessa colheita, no plantio tem a sua dificuldade, mas eles voltarão com um resultado abundante, uma colheita abundante. E diz que se o Senhor estiver à frente de tudo, diz que eles voltarão com júbilo trazendo os seus feixes. É o resultado de esperança, é o resultado de uma confiança em Deus, que Deus não abandona o seu povo. E aqui está dizendo que o povo confiava que Deus, ele abençoaria os seus esforços para a restauração também do templo. Ele usa essas duas figuras aqui, essas duas analogias, para dizer dos esforços que seriam recompensados pelo Senhor. Meus amados irmãos, então nós aprendemos aqui que a renovação vem do Senhor, a restauração vem do Senhor. O Senhor já fez uma obra na minha vida e na sua vida. Ele já nos restaurou. Se nós olharmos para o passado, Ele nos livrou da morte, da escravidão. Mas ainda nós aprendemos aqui neste salmo que nós temos uma restauração que há de ser completada. Uma restauração que o Senhor está fazendo. Ele começou uma boa obra na nossa vida e Ele há de completar em Cristo Jesus. Enquanto nós estamos aguardando essa obra completa, como nós devemos nos comportar? Nós devemos nos comportar servindo ao Senhor, falando do Senhor, testemunhando do Senhor e obedecendo os seus mandamentos. E é isso aqui que nós aprendemos. E que esta palavra seja guarida no meu e no seu coração, hoje e sempre. Amém.